Bom dia, amados, a paz de Cristo Jesus. Neste momento quero meditar e compartilhar com você de uma palavra que o Senhor tem falado e ministrado ao meu coração. Bom dia, Bruninha, Deus abençoe a tua vida. Nesta manhã, o Senhor traz uma palavra ao meu coração e eu desejo compartilhar com você. O Senhor me trouxe aqui para perguntar para você: onde os teus olhos estão? Em que direção os teus olhos estão? Para onde você está olhando? Qual a direção que você está olhando? Abre aí, por favor, a tua Bíblia em Isaías 43. Bom dia, Ivanilza. Bom dia, Camilinha. Abre aí, por favor. Pai do Senhor, minha flor. Isaías 43 e o verso 18 e o verso 19. Versículo 18 e o versículo 19. Vai dizer assim: esqueça o que se foi, não viva no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riacho no ermo. Sabe que o profeta Isaías está trazendo uma palavra para as nossas vidas. Ele está dizendo assim: esqueça do passado, porque muitas vezes o meu olhar e o teu olhar está lá no passado. Por isso que quando Deus está mandando nesta manhã perguntar a você: onde está o teu olhar? Para que direção você está olhando? Porque a direção que você está olhando, para onde você está olhando, vai influenciar muito no rumo que a sua vida vai tomar. Querido, quando nós estamos presos no passado, nós não conseguimos avançar. Sabia que muitas vezes, por exemplo, nós não conseguimos perceber o que Deus está realizando na nossa vida, porque nós estamos no passado. Por exemplo, talvez nesta manhã você acordou e disse assim, para você que está na campanha conosco, as pessoas que estão na campanha do nosso grupo sabem, né, do que eu estou falando. Talvez você esteja dizendo assim, né, porque você está com a direção não focada onde você deveria estar olhando, que é para o que está em Hebreus capítulo 12, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O nosso olhar precisa ter uma direção certa, precisa estar olhando fixamente para o Senhor. Mas muitas vezes o nosso olhar está na direção do passado. E por isso nós não conseguimos avançar para o futuro. Querido, a gente precisa entender qual é a direção, onde está o nosso olhar, Pai do Senhor, Ivanilza, o nosso olhar, para que direção está? Quando o nosso olhar está no passado, nós não conseguimos perceber as coisas novas que Deus está trazendo para as nossas vidas. Como eu falei, olha um exemplo. A gente está numa campanha e talvez o seu olhar está no passado, ontem, porque ontem já é passado. E talvez você esteja dizendo assim, poxa, mais uma campanha, mais um dia, eu não vi nada. Você não viu nada porque você está com os teus olhos no passado. E aí você não consegue perceber o novo de Deus chegando na sua vida. Muitas vezes nós estamos aprisionados a um passado, a uma dor, a um sentimento, a um ressentimento, né, que muitas vezes impede de eu e você avançar, de eu e você perceber o que Deus está fazendo na minha vida e na tua vida. Abre, por favor, ainda em Filipenses capítulo 3,
Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Versículo 8 vai dizer: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, porque perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Paulo, quando ele está escrevendo, mas não é esse versículo, eu só quero falar isso primeiro, que quando Paulo, ele diz assim: eu considero tudo que eu tinha, o passado dele, como perda. Ele diz assim: eu esqueço desse passado, e agora eu olho para o futuro, porque quando eu olho, né, e não considero aquelas coisas do passado importante para a minha vida, eu consigo viver as coisas novas do Senhor, o poder de Cristo revelado em minha vida. Aí ele ainda continua no verso 13, que é o que eu queria dizer para vocês. O verso 13 diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avanço para as coisas que estão adiante. Querido, Deus está falando aqui, e Paulo, quando ele está se referindo, e ele estava dizendo assim: eu considero aquelas coisas que eu vivi perdas, tipo, passou. Porque se ele ficar preso no passado, ele não conseguiria avançar para ver as coisas que o Senhor tinha preparado para ele. Por isso, querida, eu quero nesta manhã te dizer e fazer você refletir, parar um pouquinho nesse momento e perceber para onde está o teu olhar. Em que direção você está olhando? Será que você está olhando e não está conseguindo perceber as coisas novas que o Senhor está trazendo para a tua vida? Mas é porque o poder de Deus é limitado? Não, é porque a tua visão não se liberta, não sai do passado. E quem vive no passado, querido, não consegue viver as coisas novas do Senhor. Por isso que Paulo disse assim: as coisas que eu já tinha, eu considero elas como perdas. Eu não me importo, sabe, com essas coisas. Porque uma coisa eu digo para você: eu vou esquecer das coisas que para trás ficam e vou seguir para o que está adiante de mim. Isaías, quando ele vai dizer assim: esqueça das coisas do passado. Perceba as coisas novas que o Senhor está trazendo para a tua vida. Quem vive no passado, quem vive no ressentimento do passado, quem vive com o coração preso às coisas do passado, ela não consegue avançar, porque ela está presa ao passado. Por isso, querido, que cada dia eu louvo o Senhor e agradeço pelo fôlego de vida, pela oportunidade que o Senhor me dá. Porque quando amanhece, é o dia que o Senhor fez, e nele Deus me convida a me alegrar, a me regozijar nele. Por quê, querido? Porque muitas vezes, se eu ficar no passado e dizer: poxa, ontem eu fiz isso e aquilo, né? E aquilo mais, e a gente começa a se queixar, a gente começa a apresentar como se Deus não soubesse das coisas. E a gente começa a dizer ao Senhor, e aí a gente esquece, né? A gente não percebe as coisas novas que o Senhor tem preparado para as nossas vidas neste dia. Qual é a direção do teu olhar? Para onde você está olhando? Para onde os teus olhos estão fixados? Portanto, querido, faz como está escrito em Hebreus capítulo 12 e o verso 1. Olhando firmemente para o autor e consumador da tua fé,
É onde teu olhar deve estar. O teu olhar não deve estar em pessoas, teu olhar não deve estar em situações, teu olhar não deve estar em ressentimento, teu olhar não deve estar em sentimentos. O teu olhar tem que estar em Cristo. Porque quando você começa a fixar o teu olhar para as situações, para pessoas, você vai ficar preso e você não consegue viver e ver o novo de Deus chegando na tua vida. Existem pessoas que passaram na minha vida, pessoas que causaram dano na minha vida, mas algo que Deus tem trazido ao meu coração com essa palavra. Há muito tempo Deus tem tratado comigo com essa palavra. Filha, olha firmemente para mim. Porque se você ficar com os teus olhos presos ao passado, as pessoas, o que elas fizeram, presa a sentimentos, a ressentimentos, você não vai conseguir perceber o meu novo acontecendo na tua vida. E verdade, querida, como eu tenho experimentado dessa palavra de Deus. Sabe que muitas vezes nessa manhã, Deus está me perguntando para mim e para você, onde está o teu olhar? Em que direção está? Mas Deus também está te perguntando, você está percebendo o que Deus está fazendo na sua vida? É a segunda pergunta que Deus faz para você. Bom dia, Andréa. Graça e paz. Bom dia, irmã Neide. A graça e a paz. Deus está fazendo a segunda pergunta nesta manhã para você. Você está conseguindo perceber o que Deus está fazendo na sua vida? Ou você está preso a uma situação, a um passado? Não é? Tem tanta gente que tem a síndrome, querida, do museu. Sabe? Arquiva, sabe? Vive no museu, sempre lembrando das coisas passadas. A única coisa que nós podemos lembrar do passado é quando lá em Lamentações vai dizer assim, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nós só podemos lembrar das coisas do passado se ela vai trazer esperança para a minha e para a tua vida. Hoje, na nossa ministração, a gente lembrou do passado dos nossos irmãos lá quando estava cativo no Egito. A gente trouxe a lembrança sim, mas a gente trouxe porque nos traz esperança sobre as variadas provisões do Senhor para a vida do seu povo e para a nossa vida também. Esse momento nós podemos sim lembrar do passado, mas se essa lembrança do passado vai te conduzir para um avançar de uma firmeza em fé para o amanhã. Nada que Deus está mandando eu e você lembrar vai ser para você ficar preso ao passado. É lembrança que vai te projetar para o futuro. Por exemplo, muitas vezes, em meio a situações que eu estou passando ou que eu passei, muitas coisas que Deus traz ao meu coração. Filha, lembra do que eu fiz? E quando eu lembro do que o Senhor fez, começa a renovar uma esperança em mim. E eu começo a declarar, Pai, naquele dia você fez esse milagre na minha vida. E como você é um Deus de ontem, de hoje, de eternidade a eternidade, você continua sendo Deus. Então eu sei que você pode operar hoje o milagre também, Paizinho, porque você não mudou. É essa lembrança do passado que vai nos projetar para o futuro, que vai nos firmar, que vai nos trazer alimento, refrigério para a nossa alma. Não lembrando do passado. Quando isso e isso e isso, e vai trazer não edificação para a tua vida, nem edificação para a vida de alguém, ou te prender e você não poder viver no passado, viver o futuro, porque você está preso ao passado. Sabe que muitas vezes Deus vai querer que eu e você destrave, se liberte. Existem crentes salvos, mas que são aprisionados pelo passado. Não conseguem esquecer do passado. O passado sempre está aqui,
remoendo na tua mente, no teu coração. E aí eu sinto muito em te dizer, você não consegue perceber o novo de Deus, você não consegue, pior, não viver o novo de Deus para a tua vida. Sabe por quê? Porque o passado vai te trazer amargura, ressentimento, tristeza. Sabe? Esse passado vai te trazer esse de dor, não o passado de, nossa, olha o que Deus fez para a minha vida. Olha o que o Senhor agiu. Por isso que algumas pessoas muitas vezes se incomodam com a minha fé, com o meu crer em Jesus. Porque eu creio na sua palavra, o que ele fez no passado, ele continua fazendo hoje. Eu sei o que ele fez na minha vida, e por isso quando eu trago a memória, né, alguém, às vezes, quando me pede oração, sempre diz assim, tem uma palavra de ânimo, não é uma palavra tipo de pensamento positivo, é uma palavra porque eu creio, porque eu vivo o milagre de Deus. E eu a cada dia, como nesta manhã, Deus pergunta para mim, porque essa é uma vigilância constante na minha vida e na tua vida. O Senhor perguntando para mim e para você, onde você está olhando? Em que direção está o teu olhar? Em que direção você está firmando o seu olhar? Se você está com os teus olhos firmados no Senhor, o autor, consumador da tua fé, querido, você tem uma expectativa tão forte na tua vida de você desfrutar das maravilhas do Senhor. O Senhor está dizendo assim, nesta manhã, para mim e para você, se liberta do passado. Esquece do passado. Percebe o novo que Deus está fazendo hoje na sua vida. Você precisa perceber o que Deus fez. Querido, amanhã passou já, é passado. Muitas vezes eu fico muito incomodada quando nós estamos numa campanha e alguém, às vezes, até empresta a sua boca ou a sua mãozinha para digitar, colocar lá no grupo, para tentar esmorecer o outro que está lá numa fé, crendo, né? Aí coloca, vocês oram por mim, porque eu ainda não consegui, mas estou crendo, mas ainda não consegui. Uma palavra de desestimular alguém, né? Eu ouvi uma vez alguém colocar, né? Dizendo assim, quantas campanhas eu participei? Eu ainda não recebi nada. Você não recebeu. Mas outras pessoas que estavam crendo, que se libertou do passado, que deixou fluir de Deus na sua vida, pôde desfrutar não uma, duas, três, quatro, várias bênçãos do Senhor. Querido, nós precisamos entender para onde os nossos olhos estão vendo. Sabe? Não seja um instrumento de bloquear a vida de alguém. Não seja um instrumento de paralisar com a tua amargura, com o teu ressentimento para alguém. Mas, querido, olha para o alvo, que é Jesus. Esquece do passado. Faz assim, né? Não consegui ontem, não. Mas hoje tem a provisão do meu Senhor. Eu consigo perceber o novo de Deus chegando na minha vida, porque ontem já foi passado. Mas ainda que você não percebeu a provisão do Senhor ontem, né? Porque muitas vezes a gente também precisa estar atento, querido. Porque muitas vezes Deus está derramando sobre as nossas vidas milagres, mas como a gente é caprichosos, né? Como a gente é menino mimadinho, irmãzinha mimadinha, né? Deus não me deu o que eu pedi, então não teve provisão de Deus, não teve milagre de Deus. Vaso, se tu tá vivo, é pela provisão do Senhor. Se tu estás de pé, se Deus não tem deixado faltar nada para a tua vida, arranca da tua vida esse espírito de murmuração, esse espírito, sabe, de coitadinha, de pede. Querida, começa a aprender a adorar ao Senhor. Eu realmente, assim, não entendia como
alguém distancia a palavra, porque o Senhor diz assim, que um coração quebrantado o Senhor não rejeita. E uma certa pessoa, né, que eu não vou citar o nome, mas falava assim, né, uma linha de pensamento de uma determinada igreja: choro não move o coração de Deus. Não sei de onde tirou isso, né? Mas eu entendo que, querido, esse chorinho de birra, de bater o pezinho, de estar chorando, esse sim, não comove a Deus, não. Mas um espírito quebrantado, um choro contrito diante do Senhor, vai mover sim o coração de Deus. Sabe aquele choro que você está dizendo: paizinho, eu não estou vendo nada, está doendo, mas eu continuo a crer. Esse choro vai sim mover o coração de Deus. Mas aquele chorinho que você faz de birra, como a gente faz muitas vezes para o nosso pai terreno, ou para a nossa mãe terrena, chora e se joga no chão e faz um monte de coisa para chamar a atenção de Deus. Esse não, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nesta manhã, Deus está dizendo para a minha vida e para a tua vida: para onde está o teu olhar? Para onde você está olhando? Onde os teus olhos estão olhando? Para o autor e consumador da tua fé? O Deus Todo-Poderoso que pode realizar todas as coisas? Se está olhando, glória, parabéns para você, querida. Mas se teu olhar está no passado, Deus, nesta manhã, me levanta como profeta para falar para a tua vida: esquece o passado. Porque senão você não consegue perceber as coisas novas que Deus está trazendo para a tua vida nesta manhã. O profeta Isaías, ele estava dizendo: porventura não percebes? Por que não estava percebendo? Porque estava preso ao passado. Estava lá olhando para o passado. Mas observe que para ele dizer que o Senhor estava fazendo uma coisa nova, ele faz duas declarações. Primeiro, ele diz: esqueça do passado. Segundo, ele diz: você está percebendo? Ele te convida a refletir, a olhar e perceber que Deus está fazendo algo, que Deus está agindo em seu favor. E quando ele diz isso, aí ele termina: eis que faço uma coisa nova. Sabe o que ele diz? Vou colocar rios no deserto. Eu vou fazer o deserto um manancial. Mas se você não está percebendo, como é que você vai ver que no meio do deserto Deus tem um manancial para colocar para a tua vida? Não consegue perceber, amado. Você não consegue perceber. Por quê? Porque você está presa ao passado. Muitas vezes, querido, nós não vamos desfrutar de um casamento novo, um casamento restaurado, uma amizade restaurada, um trabalho novo, uma oportunidade nova na nossa vida, um futuro novo na nossa vida, porque nós estamos presos ao passado. Não conseguimos ver, não conseguimos mais acreditar. Não é desabafo, mas eu me decepciono, e ainda me decepciono muito com pessoas, e algo que Deus tratou com a minha vida. Que eu não posso, por causa de uma pessoa, deixar que o novo de Deus, uma amizade nova, sincera, chegue na minha vida. E eu digo a você, querida, muitos momentos eu me bloqueei com pessoas que demonstravam o seu amor, o seu carinho. E eu me bloqueei, sabe por quê? Por causa do passado. De pessoas que tinham aliança, pessoas que eram tão junto, que faziam tanta declaração e feriram. E eu estava presa no passado. E eu estava deixando de viver o novo de Deus, do que Deus estava preparando para mim. E por isso Deus estava dizendo para mim, como Ele disse nessa manhã: você está olhando para onde? Se você estiver olhando para o passado, você não consegue, filha, perceber o novo que eu estou fazendo na tua vida. Querida, nesta manhã, Deus está dizendo, assim como Paulo. Querido, Paulo, ele disse assim: olha, eu dou aquelas coisas no passado como perdas,
Para mim, ó, não tem importância não. Para que a glória de Deus se veja na minha vida. Ele estava dizendo assim, olha para a igreja de Filipenses, ele estava dizendo, não que eu me considere que eu já cheguei, mas eu quero dizer uma coisa, eu esqueço do meu passado. Porque já pensou se Paulo ficasse remoendo o tempo todinho, né? A culpa de ele ter sido conivente, foi ter sido ele que permitiu a morte de Estevão. Ele ia ficar preso no passado, ele não ia conseguir ir para o mundo da soberana vocação que o Senhor tinha chamado ele. Já pensou? Paulo preso eu persegui a igreja. Eu era um perseguidor da igreja, eu era um perseguidor de Cristo. Já pensou? Se ele ficasse preso a esse passado? Eu consenti no apedrejamento de Estevão. Eu não sou digno, não. Não posso ficar preso ao passado. Mas ele disse, não, passado. Eu agora estou indo para o rumo da soberana vocação, daquilo que o Senhor me chamou, daquilo que o Senhor preparou para mim. Eu quero desfrutar. Não deu certo aqui? Esquece o passado, querida. Vai, levanta. Deus tem preparado um novo para a tua vida. Foi frustrada uma amizade, foi frustrada um emprego, foi frustrado um casamento, foi o que for. Querido, para de ficar no passado. Começa agora a dizer assim, Deus, eu libero o meu coração agora para perceber a minha visão. Eu libero a minha visão para enxergar, para perceber o teu novo Deus chegando na minha vida. Eu só quero viver o passado das bênçãos do Senhor, dos milagres do Senhor, mas nada que possa me prender, me amarrar, para que eu não perceba, para que eu não avance para aquilo que o Senhor tem proposto, preparado para a minha vida. Nessa manhã, Deus me levanta, mas para isso, nessa manhã, onde você estiver agora, fecha os teus olhos e diz, Senhor, eu sei que eu sou tua serva, eu sei que eu sou o teu servo, mas, Senhor, coisas novas que o Senhor está trazendo para a minha vida. Aleluia. Eu consigo, Senhor, sentir esta alegria de sentir as coisas novas do Senhor chegando, fluindo na minha vida e na vida dos meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, onde houver uma pessoa aprisionada no passado, no sentimento passado, no ressentimento, Pai, passado, que prende e ela não consegue fluir, Pai, que a tua palavra diz que quando nós confessamos, ó Deus, nós alcançamos a tua misericórdia. Por isso, Deus, nós te pedimos agora que todo e qualquer pensamento do passado que tenha aprisionado e impedido de nós desfrutarmos, de percebermos as coisas novas que o Senhor está fazendo em nossas vidas, Pai, na autoridade do teu nome, eu libero libertado, ó Deus, e tenho impedido de perceber o que hoje, nessa manhã, o Senhor me traz para dizer, estou fazendo uma coisa nova. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida nesta manhã, que você possa ter guardado a palavra no teu coração. Eu também, Angélica. Eu também tenho muita saudade, né, de você. Perdão, vai para experimento. A Ivanilza dizendo que está com saudade, a Angélica também. Eu também com saudade, né? Mas eu sei que também ela está com saudade de mim, saudade de você também, Angélica. Né? Assim, saudade, querida, de cada uma de vocês, a gente está junto em comunhão, mas Deus tem nos dado, né? E eu tenho percebido o novo de Deus chegando em minha vida, em tua vida. A oportunidade que o Senhor está nos dando de não só levar para esse grupo, como para tantas pessoas, como assim que era o áudio, que é administrações, e esse áudio era levado para tantas pessoas. Eu sei que também essa mensagem, né, essa transmissão chegará para muitas vidas.
Deus, neste dia, está te convidando a você perceber o novo dele chegando para a tua vida. Que Deus abençoe a tua vida. Amém?